Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos encerrando o quarto trimestre de 2023 com uma lição com um tema que não é muito comum ser discutido em nossas igrejas. Se não falha a memória, a última vez que tratamos de assuntos semelhantes foi ainda acho que 2018, 2019, se não me engano. O título da lição de hoje é O Verdadeiro Discípulo e Sua Saúde Emocional. O texto base desta lição, do qual eu não vou fazer uso, é Filipenses capítulo 4, versículos de 6 até o 9. E, claro, como disse, chegando ao final desse trimestre, e nós esperamos que ele tenha sido uma bênção, não somente para os alunos, mas também para os professores e todos aqueles que cooperam nas escolas bíblicas dominicais. E no encerramento desse trimestre, nós abordaremos um tema que vai discutir sobre os distúrbios que afetam a sociedade como um todo e, obviamente, a igreja também está incluída nesse contingente que é afetado por esse tipo de problema. Meu objetivo com esta lição é mostrar que todos estão sujeitos a sofrer as consequências da agitação, das preocupações, da alta carga de estresse a que todos nós estamos expostos no dia a dia. No comentário desta lição foram abordadas a síndrome de burnout, a depressão e a ansiedade. Esses distúrbios podem entrar no rol do que chamamos de doenças psicossomáticas, porque afetam a mente e o corpo das pessoas ao mesmo tempo. Só para dar um vislumbre, as doenças psicossomáticas são condições médicas em que fatores psicológicos como o estresse, a ansiedade ou uma forte carga emocional, principalmente, desempenham um papel significativo no desenvolvimento, na progressão e nos sintomas físicos de algumas doenças. Em outras palavras, essas doenças podemos dizer que envolvem uma interação complexa entre mente e corpo e em que o estado emocional pode afetar diretamente a saúde física. E é importante destacar ainda que o termo psicossomático não implica que essa doença seja apenas imaginária. Não é. Existe uma base física, mas, entretanto, a questão psicológica desempenha um papel importante na manifestação desses problemas, desses distúrbios ou doenças, como queiram chamar. E é fundamental reconhecer a interação entre saúde mental, física, para um tratamento eficaz. Não se pode ignorar, não se pode deixar de atentar para esses problemas e simplesmente achar que isso aí é uma pessoa que está com mania, que ela está com alguma dificuldade e está querendo chamar atenção, etc. Não é isso. É um problema grave e que precisa ser cuidado, ser tratado numa abordagem de preferência multidisciplinar, em que inclui cuidados médicos, psiquiátricos, psicológicos, se possível, e se necessário, evidentemente. Eu vou abordar os mesmos distúrbios que o autor abordou no comentário, entretanto, eu quero apenas mudar a ordem de apresentação. No comentário dele, ele faz a apresentação da síndrome de burnout, da depressão e da ansiedade. Eu quero começar com a ansiedade, porque eu entendo que a ansiedade é talvez o gatilho que vai influenciar e afetar muitas outras doenças psicossomáticas. Então eu vou começar falando sobre ansiedade, apenas por uma questão didática, nada mais que isso. E não que o comentário que o irmão fez, a abordagem que ele fez esteja errado ou numa sequência errada, não. São temas diferentes que você pode abordar em qualquer ordem. Eu apenas estou dando preferência para falar sobre ansiedade primeiro, porque eu entendo que a ansiedade ela afeta uma carga maior
de pressão, ela traz uma carga maior de pressão sobre as pessoas e, portanto, causa mais problemas. Por outro lado, eu não vou aprofundar no comentário, mas eu quero me ater a aspectos mais gerais sobre a definição, as características e os sintomas desses distúrbios. Não muito além disso, e não vou me aprofundar nem nessa parte que eu quero fazer um comentário. Agora, é óbvio que uma busca rápida na internet hoje mostrará para a gente que a sociedade brasileira tem um altíssimo percentual de pessoas afetadas por esses problemas. É muito mais grave do que nós imaginamos, é muito mais recorrente do que a gente pensa, e nós temos ainda nas igrejas aquela atitude que eu consideraria equivocada de espiritualizar muito o que ocorre conosco. E às vezes uma pessoa que está com um problema grave de saúde, nós começamos a espiritualizar e dizer que aquilo é falta de Deus, que aquilo é pressão satânica, que aquilo é a pessoa que quer chamar a atenção, e etc, etc, mas não é isso. Nós precisamos tomar cuidado e cuidar das pessoas que estão apresentando esse tipo de problema. Ok? E eu quero começar, portanto, fazendo uma abordagem simples sobre a questão da ansiedade. Primeiro, o que é ansiedade? Às vezes, a gente acaba confundindo alguns comportamentos das pessoas como sendo a ansiedade. Mas uma definição talvez bem simples de ansiedade seria que ela é uma emoção que envolve sentimentos de preocupação, nervosismo e apreensão em relação ao futuro. Normalmente, pessoas ansiosas apresentam esse tipo de quadro no seu comportamento. E podemos ainda dizer que a ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. Ela pode manifestar-se em diversos níveis, desde um leve desconforto até sintomas mais intensos que vão interferir no cotidiano de cada uma dessas pessoas. E quais as características mais relevantes que você poderia destacar numa pessoa que tem esse problema de ansiedade? Primeiro, a questão da inquietação. São pessoas que não ficam quietas, parecem não ter paz, parece estar sempre na expectativa de que algo ruim vai acontecer, de que algo grave vai acontecer, de que algum problema está para acontecer. Além disso, a questão da tensão muscular, pessoas ficam rígidas. Tem ainda a questão de pensamentos acelerados. O que é isso? É quando uma pessoa vem um turbilhão de coisas na mente dessa pessoa. Ela não consegue se concentrar, eu diria, que aliás é uma outra característica, que é a dificuldade de concentração. Ela não consegue se concentrar em única coisa, em um único problema. Ela vê diversas coisas e vem uma verdadeira tempestade na mente dessas pessoas e causa, portanto, dificuldade de concentração. Ou seja, ela não é capaz de fixar em nenhuma atitude que ela precisa tomar, que ela precisa realizar, que ela precisa atingir. E além do mais, existe ainda a questão da insônia, tá? A questão da insônia, ela não é peculiar à ansiedade, ela é comum a outras doenças psicossomáticas, mas a ansiedade tem a questão da insônia como um problema que acentua. Além do mais, tem a questão da sudorese excessiva, palpitações cardíacas, e tudo isso pode indicar um nível elevado de ansiedade, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, é importante destacar que a ansiedade é uma experiência comum a todo ser humano. Todos nós temos um grau de ansiedade, que lógico vai variar de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas a ansiedade pode ser
desencadeada por eventos específicos. Uma preocupação, alguma notícia que recebe, que fica aguardando o desfecho, tudo isso causa ansiedade, enquanto que em outros pode se manifestar por coisas mais generalizadas, tá? Até mesmo expectativa de uma viagem, expectativa de um negócio, expectativa de um novo emprego, tudo isso gera esse estresse emocional, eu diria. Em situações normais, a ansiedade, na medida certa, pode ser útil. Por quê? Porque se você está no estado de ansiedade, você se mantém ligado, você se mantém reflexivo sobre aquilo que pode acontecer. E isso vai, com certeza, ajudar você a enfrentar desafios, a enfrentar situações de perigo, por exemplo. A ansiedade pode ajudar a fazer isso. E quando a ansiedade se torna crônica, pode evoluir aí para o transtorno da ansiedade. Essa que é a condição que merece o cuidado, que merece o tratamento, que merece a atenção e a intervenção de um profissional de saúde, principalmente. Então veja, se há algum desses sintomas, alguma dessas características em nosso comportamento, nós podemos começar a pensar e refletir e verificar até que ponto eu estou sendo dominado por esse tipo de problema, até que ponto isso está afetando a minha vida. Você pode refletir sobre isso, porque aos poucos a questão da ansiedade, ela traz transtornos graves para você. Se você é uma pessoa casada, se você é um pai de família, isso vai afetar profundamente o seu relacionamento dentro da sua casa, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com seus filhos e, claro, até no cumprimento de suas obrigações dentro de casa. Portanto, a ansiedade não é algo que a gente coloca no campo eu sei lá, não tem uma palavra para expressar, mas muitas vezes a gente acha que a pessoa que está com essa dificuldade, com esse problema, ela quer chamar a atenção. E não é. É um problema sério que precisa ser tratado. Agora, o item 2 da nossa lição é a questão da depressão. A depressão, diferente da ansiedade, que a pessoa fica muito agitada no processo de ansiedade, a depressão, ao contrário. Ela é caracterizada por um transtorno mental, por um persistente estado de tristeza, desânimo, falta de interesse e falta de prazer em realizar atividades cotidianas. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que geralmente prefere a reclusão, o isolamento, o silêncio, não gosta de estar compartilhando nada, não gosta de se envolver com nada. O estado de depressão, ele é, eu diria, mais preocupante até do que a ansiedade. Por quê? Porque a depressão é uma das principais causas de suicídio no mundo inteiro. Então isso é grave. Uma pessoa com depressão ou uma pessoa deprimida vai ter a sua vida inteira afetada. Pode afetar a forma que a pessoa pensa, sente e lida com atividades do dia a dia. Você pode ser uma dona de casa, pode ser um servidor público, pode ser um empresário ou um comerciário. A depressão, ela vai afetar diretamente o seu desempenho em todas as áreas. Depressão, ela pode variar de pessoa para pessoa. Claro, cada um de nós tem um tipo de reação diante de um problema, seja ele físico ou psicológico. Agora, os principais sintomas que são comuns a quase todas as pessoas que apresentam problema de depressão é o que? É o humor deprimido ou a perda do humor. É uma pessoa que não tem alegria, não tem prazer, é uma pessoa que vive num estado constante de desesperança, de tristeza e prefere a solidão.
perde o interesse por aquilo que causa prazer. De ver um filme, por exemplo, sair com amigos, assistir um jogo de futebol, ou fazer uma atividade recreativa, ou participar de uma outra atividade qualquer. Tudo isso trazem problemas para essas pessoas porque eram coisas que elas faziam naturalmente e agora não estão mais fazendo. Um outro fator que ocorre também é a mudança no apetite ou no peso. Pode haver aumento ou diminuição significativa no apetite, levando a alterações de peso corporal. Ou seja, a pessoa pode passar a comer desmedidamente, compulsivamente, como numa pessoa ansiosa, que às vezes isso ocorre, ou ela pode perder completamente o apetite. E aí vai acontecer o caminho inverso, ela vai perder peso exageradamente. Vai ter problema de insônia? Vai. Ou não exatamente problema de insônia, mas problema no sono. O que significa isso? Porque existem dois problemas que nós enfrentamos na questão do sono. Primeiro é a insônia, que é a falta de dormir. Você não dorme, você está com insônia, você não dorme. Você pode contar carneirinho, pode levantar e ler a Bíblia, você pode fazer qualquer coisa, você vai para a televisão, assiste um filme. O que acontece? Você vai acordar no outro dia cansado, você vai acordar com problemas sérios, você vai acordar de forma despreparada para fazer aquilo que você teria que fazer no dia a dia. Agora, o outro problema é o contrário, é a hipersonia. Você pode dormir demais. Você pode não querer acordar, você pode querer ficar na cama o dia todo. Em geral, esse é um quadro muito comum em pessoas depressivas. Elas ficam o tempo todo na cama, fechadas dentro de seus quartos, e às vezes simplesmente com a mente voltada para o nada. Há ainda uma coisa que é grave, que é o sentimento de inutilidade dessa pessoa, ou de culpa. Geralmente, pessoas deprimidas, elas têm algum sentimento de culpa. Traz sobre elas alguma carga, alguma coisa que aconteceu, elas se sentem culpadas, elas se sentem com problemas, ou elas simplesmente se sentem inúteis. Qual a importância delas participarem, por exemplo, de uma reunião familiar, de um passeio com um grupo de amigos, de sair para se divertir? Qual a importância disso? Não tem nada. Ela é uma pessoa que se considera inútil. Ela tem uma autoavaliação negativa e o sentimento de culpa excessiva em muita coisa que estiver acontecendo com ela. Tem também a questão da dificuldade de concentração, que é comum também na ansiedade, mas no estado de depressão a pessoa dificilmente foca em alguma coisa para tomar uma decisão ou lembrar de alguma coisa que ela precisa fazer. Além do mais, existe a questão da agitação ou a lentidão psicomotora. A pessoa deprimida, ela pode não só ficar lenta no sentido psicomotor, mas ela pode ter também o problema da agitação. Pode ocorrer agitação, inquietação ou, inversamente, uma lentidão marcada por atividades físicas e mentais. Além disso, há também a questão do isolamento. Esse talvez seja um dos problemas mais graves da pessoa com depressão. O isolamento, em geral, provoca outro tipo de reação. Porque não compartilha, porque não fala o que sente, porque não fala o que pensa. A pessoa que está deprimida é uma incógnita e ninguém sabe como pode ajudar. É nesse estado de isolamento que, em geral, ocorre suicídio em pessoas com depressão. E que, aliás, a pessoa deprimida tem muito. É muito comum pessoas com depressão terem pensamentos recorrentes de morte e principalmente de suicídio. Por quê? Porque ela não vê mais sentido na vida. Ela não vê mais como recuperar a sua autoestima. Ela não vê mais como recuperar aquilo que ela foi ou que ela poderia ser. Ela não tem expectativa, ela não tem perspectiva de mudar a sua vida. Por isso, ela tem
essas dificuldades, e o pensamento de suicídio ocorre com frequência em pessoas com depressão. É, como eu disse, uma das principais causas do suicídio no mundo. Esses sintomas, eu diria, devem estar presentes por vários dias. Não é um dia que a pessoa fica, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, emburrada, né? A pessoa emburrou, se chateou, se isolou, fechou-se no quarto e tal, por um dia, mas no outro dia ela está brincando, está da mesma forma. Então. Mas quando esse problema começa a perdurar por mais tempo, eu diria, por pelo menos 2 ou 3 semanas, aí já passa a ser preocupante. Uma pessoa que não reage às provocações, não reage aos estímulos que recebe diante de uma situação dessa, com certeza é uma pessoa que você pode procurar fazer um tratamento para um diagnóstico de depressão. Ainda vale ressaltar que a depressão é uma doença que pode ser tratada. Como todas as doenças, aliás, podem ser tratadas. Desde o câncer até uma dor de cabeça, tá? Pode ser tratada. Agora, tudo depende da maneira como a gente lida com ela. Pode ser tratada, mas não é por qualquer pessoa. Tem que ser por profissionais da área médica, psicológica, psiquiatra. É fundamental isso. E se necessário, inclusive, seria interessante que envolvesse mais de um profissional no tratamento, e não apenas uma pessoa. O tratamento, com certeza, vai envolver terapia, medicamentos, enfim. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. Assim como o processo de depressão ele se desenvolve gradativamente, o tratamento também tem que ser feito de forma cuidadosa. E, por fim, agora nós queremos apresentar a síndrome de Burnout. O que é essa síndrome? Quando ela ocorre? Como que ela ocorre? Quem está mais sujeito a sofrer esse tipo de doença? A síndrome de Burnout também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Por quê? Porque ela é um estado de exaustão emocional resultante do estresse por causa do ambiente de trabalho. Uma pessoa que é muito pressionada no trabalho, que é muito cobrada, uma pessoa que dela se exige mais do que talvez ela tenha condições de dar. Esse tipo de pressão faz com que essa pessoa entre numa descendente e começa a sofrer com esse problema da síndrome de Burnout. Geralmente a síndrome de Burnout ela ocorre com profissionais que estão submetidos a uma carga muito intensa de demandas e pressões pessoais. E quais são esses profissionais que mais são afetados? Eu diria quase todos aqueles que estão lidando com atividade final, que lidam, por exemplo, com pessoas como médicos, professores, pastores, são candidatos seríssimos a ter problema com essa síndrome. E os principais sintomas da síndrome de Burnout podem incluir exaustão emocional, que é diferente de uma depressão, que é diferente de uma ansiedade, mas é um sentimento de esgotamento. Exaustão emocional é falta de energia. A pessoa perde aquele tônus que faz com que ela viva, que ela tenha desejo de viver, que ela produza, que ela seja uma pessoa proativa, prospectiva, enfim, ela deixa de fazer isso. Ou também ocorre a questão da despersonalização. O que é isso? É o desenvolvimento de atitudes em que simplesmente você perde a graça de tudo. Você não valoriza mais as coisas, você não valoriza pessoas, você não valoriza situações. São aquilo que a gente chama de atitudes cínicas, tá? Em relação ao trabalho e as pessoas com as quais lidas. Ou seja, tudo isso passa a não ter nenhum valor para essas pessoas. Ok?
Além do mais, a questão do nível do desempenho profissional cai. Muitas vezes é um grande profissional e começa a perder o vigor, começa a perder, eu diria, aquele desejo de continuar fazendo as coisas. Note, vou repetir, isso não é depressão. Pode até se confundir com depressão em determinadas situações, mas não é depressão. Agora, é evidente que o desempenho profissional, o desempenho dessas pessoas vai diminuir. Veja, além de diminuir o desempenho, a qualidade do trabalho também diminui. Imagine um médico que está passando por um problema desses e tem que ficar dando diagnóstico das pessoas, dos problemas das pessoas. Imagine um professor que tem que cuidar de alunos que estão na faixa mais importante de suas vidas. Imagine um pastor que tem que lidar com uma igreja onde muitos dos seus membros apresentam dificuldades e precisam de orientação e precisam de serem ajudados a atingir a maturidade. A qualidade do trabalho prestado por esses profissionais vai cair significativamente. Além disso, há dificuldade de concentrar, tomar decisões, realizar tarefas de maneira mais apropriada, mais adequada. Como a qualidade do trabalho diminui, vai diminuir também a produtividade dessas pessoas. Se ele é, por exemplo, um técnico que produz muito, que faz muito, esse problema da síndrome de Burnout pode causar a diminuição significativa na qualidade e no próprio trabalho dessas pessoas. Além, é claro, de alterações físicas, de sono, dores de cabeça, dores musculares, distúrbios gastrointestinais e outras manifestações físicas que são decorrentes do estresse crônico que essa pessoa vive. Toda pessoa que passa pela síndrome de Burnout, ele tem problema de estresse e estresse crônico. Eu diria até que não é nem o estresse, porque o estresse em si, ele não é um problema muito grave. O problema grave é o estresse crônico, que você pode chamar de distresse. Aí sim, você vai ter dificuldade de lidar. Aí você vai ter dificuldade de superar, de vencer as suas limitações, as suas barreiras. E é importante notar que a síndrome de Burnout não é apenas um estado de estresse comum no trabalho. Isso a gente passa frequentemente. É uma atividade que cobrou mais, é uma coisa que você estava sob pressão para realizar, que tinha tempo para fazer, era um processo que você tinha que analisar, era um parecer que você tinha de dar, é uma decisão que você tinha de tomar, enfim. Agora, a síndrome de Burnout apresenta esses problemas de forma mais prolongada. Não é uma coisa que você passou um dia ou dois tentando lidar e não conseguiu. A síndrome de Burnout também ela pode ter um impacto significativo na saúde física e mental da pessoa afetada. Isso aí é muito importante que você perceba, que você note isso. Agora, como lidar com esse problema? Primeiro, prevenir. A prevenção ainda é a melhor coisa que se faz em relação a doenças. Prevenir, quando isso ocorrer, ter uma reação equilibrada, saber que pode estar acontecendo isso. Na nossa vida, tudo que a gente faz, nós precisamos ter limites. Você não pode querer cobrar de você mais do que você pode dar. Mesmo que você tenha necessidade daquele trabalho, mesmo que você tenha necessidade de estar ali para ganhar aquele dinheiro, porque é com ele que você sobrevive, mas você tem que estabelecer limites de até onde você pode chegar. O que você pode fazer? Para que você não entre nessa roda viva de querer fazer tudo e alcançar tudo
e você ser o melhor e o melhor e o melhor. Ninguém consegue essas performances a vida inteira. Então, estabeleça limites saudáveis, tenha cuidado com o suporte emocional e, em casos que você achar que não dá para controlar, ajuda de um profissional. Não existe nenhum segredo nisso, não existe nenhum milagre aqui, é você procurar uma ajuda profissional. Ore, claro que você vai orar. Peça a Deus que te dê graça e te ajude a superar limites que você precisa superar, mas procure ajuda. Não podemos apenas ficar no campo da expectativa de que algo pode acontecer porque alguém orou, porque alguém falou, porque alguém disse alguma coisa. Eu creio que Deus faz milagres, eu creio nisso. Eu já vi Deus fazer milagres. Mas uma coisa muito diferente é eu ficar achando que Deus vai fazer milagre em tudo que refere à minha vida. Às vezes, o milagre que Ele faz é usando um médico que te prescreve um tratamento adequado, uma medicação adequada, para você superar os seus limites, as suas fraquezas e tudo mais. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós não podemos achar que porque somos cristãos, temos a varinha de condão e basta balançar a varinha de condão e o problema desaparece. Não desaparece. Cuidado com isso. Eu quero encerrar esse comentário dessa lição, primeiro pedindo que você me ajude aí a alcançar mais inscritos para o canal. No próximo trimestre nós queremos fazer um trabalho com mais dinamismo. Eu vou procurar diminuir o tamanho desses vídeos para que eles não fiquem assim tão, eu diria, cansativos para quem quer assistir, mas sejam mais objetivos. Mas eu vou fazer tudo isso, mas eu preciso muito da sua ajuda. Consiga para mim mais alguns inscritos no canal. Eu quero encerrar essa lição de hoje com algumas aplicações, como eu sempre faço aqui para os irmãos. E eu quero começar dizendo que se você percebe algum sintoma na sua vida que pode caracterizar esses problemas, sabe, ansiedade, depressão, ou síndrome de burnout, ou qualquer outra doença, ou qualquer outro problema, olha, é recomendável, é prudente que você procure ajuda médica de um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para avaliação, para orientação, a fim de que você obtenha assistência adequadas. Não queira vencer problemas sozinhos. Às vezes a gente não consegue, principalmente pastores. Pastores acham que não precisam de ajuda, que não precisa de conselhos, que não precisa de ninguém. Às vezes, e muito raramente, eles conversam com seus cônjuges. E não é essa a atitude correta. Meu irmão, se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é uma pessoa que está sobre algum tipo de problema, de pressão, cuidado com isso. Isso pode destruir o seu ministério. Portanto, cuide. É a melhor coisa que você pode fazer. Segundo, diante de um quadro que aponta para uma doença de natureza psicossomática, não devemos achar que o tempo pode resolver. Não resolve. O problema não é simplesmente algo atípico que está acontecendo com você. Procure orientação de um profissional. Além, é claro, vou repetir, de orar. Ore, confie em Deus, dependa dele em tudo. Mas os profissionais que o Senhor nos colocou no nosso caminho, são pessoas que podem nos ajudar, e nos ajudar muito. Portanto, use essas pessoas. Por outro lado, sempre devemos apresentar as nossas dificuldades a Deus, orando. Principalmente problemas relacionados aos nossos problemas de natureza emocional. Pedro, escrevendo
na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, olha, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus está pronto para nos ouvir. Basta que a gente se dirija a ele da forma correta, no momento certo e na atitude, com uma atitude certa. E por fim, nós devemos ter em mente que a negligência no tratamento de quaisquer desses distúrbios podem desencadear outros transtornos e até suicídio. Portanto, não seja negligente. Cuidado. Há um número muito grande de crentes cometendo suicídio hoje no Brasil. E exatamente por conta dessas situações. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma passagem de ano maravilhosa. Se você estiver vendo esse vídeo já no ano novo, que o seu ano novo seja uma grande bênção e que seus alunos possam contar com o seu apoio, com a sua ajuda para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus.